Queridos, eu quero falar nessa noite sobre expectativas. Muitas pessoas se ferem, se machucam, se decepcionam, abandonam, colocam para fora do seu coração gente e instituições por conta de expectativas frustradas, por conta de expectativas não supridas, não correspondidas. Eu conheço gente que ainda está machucada, ferida, não olha na cara de gente por conta de expectativas que não foram supridas. E é impressionante que na época de final de ano, as musiquinhas de final de ano, essa embalada do Natal, essa coisa de a gente vai fazer a ceia de Natal aonde? A gente vai passar a virada do ano em qual lugar? Na praia, aqui em cima, com quem? Quem vai trazer a comida? Quem vai fazer isso? Vai gerando expectativas no coração. Outros ficam com expectativas do presente que vai receber, da forma que já foi no ano passado, expectativas que especialmente nessa época afloram no coração do homem. É impressionante como a gente vê pais gerando expectativas nos filhos que eles nunca conseguirão suprir. Nós vemos filhos gerando expectativas dos seus pais, que os seus pais sequer conseguirão chegar perto de suprir essas expectativas. Marido, esposa, quando uma esposa espera do marido, a expectativa que ela viu, que ela sentiu, que ela percebeu nas redes sociais, através das suas amigas, através da TV, e ela percebe que o seu marido não está naquele padrão, então ela se torna frustrada, porque o que ela esperou, o que ela guardou, o que ela ficou com tremenda expectativa, não acontece. Mulheres que se frustram no casamento, homens que olham para o corpo da esposa, para a realidade que está vivendo, muitas vezes depois de uma gravidez, muitas vezes depois de enfrentar situações super complicadas, expectativas que se tornam em palavras que machucam, que ferem, expectativas de um líder com o seu liderado, de um liderado com o seu discipulador, de uma igreja com o seu pastor, do pastor com sua igreja. Queridos, nós costuramos roupas e queremos que os outros vistam. Nós esperamos que as pessoas supram a expectativa da nossa mente, do nosso coração. Nós queremos um Messias, na verdade, que nos salve daquilo que nós queremos ser supridos no vazio da alma, no vazio do coração. Ninguém, escute isso, a pessoa mais perfeita, mais incrível, que realize todos os seus desejos, vai conseguir suprir o vazio do seu coração, porque somente um é o Messias, somente um é o Salvador da sua alma, somente um vai conseguir preencher o vazio do seu coração, somente um vai conseguir penetrar as áreas mais escuras da sua alma e preencher ao ponto de você colocar pessoas no lugar certo dentro de você. Tem muita gente que está tão decepcionado, frustrado com pessoas, elas aguardam uma linguagem, elas aguardam presentes, elas aguardam reconhecimento, elas esperam que a pessoa haja de um jeito, e quando isso não acontece, elas começam a ter raiva, ódio, elas jogam para fora, elas chutam para longe. Gente boa, gente que tem valor, gente que é importante, amigos de verdade. Tem gente que joga fora pessoas
porque geraram expectativas que sequer essa pessoa sabe que você as tinha. Porque é impressionante, você encontra gente que cria um mundo de expectativa que o outro não sabe. Tem mulheres que esperam do marido coisas que o marido nunca soube que elas esperavam. Tem amigos que esperam dos seus grupos coisas que eles nunca vão conseguir dar. Eu quero falar para pessoas que possam entender de verdade essa palavra. Até porque essa palavra é fruto de dores pessoais. Essa palavra também é fruto de experiências íntimas do meu coração. Essa palavra também é fruto de anos lidando com expectativas que não foram supridas, e as que foram não preencheram o meu coração. Foram anos, inclusive esse 2019, que eu fui levado além dos meus limites, para poder entregar diante de Deus expectativas que não eram ruins, nem falsas, nem pecaminosas e nem destrutivas. Porque eu esperei coisas, não que as pessoas não podiam dar, elas não precisavam me dar. Porque nem tudo que nós esperamos é ruim, mas nos faz mal. Porque quando não vem, nós nos magoamos, nos ferimos e entramos em relacionamentos tóxicos, que depreciam, que ferem. Nós trazemos um ambiente para os lugares pesado, nós não deixamos leve. Tudo isso porque nós geramos expectativas no outro e colocamos a culpa no outro, do vazio da nossa própria alma. E sempre a culpa está no outro. O responsável é o outro. Olha o que a Bíblia diz. A pastora Naine usou esse texto semana passada, e eu quero usar os versículos anteriores que ela usou. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Esse homem que coloca a sua confiança em outros homens, esse homem que atrai maldição para a sua vida, ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Ele não vê o bem, ele não vê as coisas boas, porque a expectativa que ele gerou só faz ele ver a falha do outro. Habitará nos lugares áridos do deserto. Esse homem habitará numa terra salgada, na solidão, aonde não vive ninguém. Pode estar cercado de gente, mas ele é sozinho. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, porque esse homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estarão verdes. Diga comigo, folhas verdes. Diga a pessoa que está do seu lado, diga: você sempre terá folhas verdes. Olha o que diz: esse homem plantado nesse lugar que confia no Senhor, não ficará ansioso no ano da seca. Quem vive debaixo de ansiedade, gente? Esse homem não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração, daí faz uma análise do homem. O coração que espera, que aguarda, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é? Eu, o Senhor, que sonda o coração
e examina a mente, a maquinação da mente do homem, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, porque a recompensa ela vem do Senhor. Queridos, ao olhar para esse texto, nós encontramos uma pessoa, e você não pode ser carnal para interpretar esse texto, está vendo? O texto diz assim: maldito homem confia no homem. Então é isso que eu digo, sempre vai ter alguém para apunhalar você nas costas, sempre vai ter alguém para furar os seus olhos. É por isso que eu não confio em mais ninguém, é por isso que depois que eu me decepcionei com gente, eu então prefiro ficar com o pé atrás com gente, então eu prefiro viver isolado de gente. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Muito pelo contrário, se você vai fazer com que a Bíblia seja real na tua vida, Jesus, Ele nos ensina que nós precisamos de gente, que nós não vamos viver sozinhos, que você é humano e você vai viver com humanos. E quando nós não entendemos esse texto, nós usamos todo tipo de desequilíbrio de avaliação do contexto bíblico. Porque o que o texto está dizendo, ele diz: maldito é o homem que coloca a sua confiança, que espera de outro homem, que espera na humanidade, que coloca todo o seu coração e principalmente se apoia e vive apoiado no que o outro fala, no que o outro pensa, e espera o retorno do outro. E é tão pesado porque a Bíblia diz: esse homem vai viver num lugar árido, ele nem árvore vai ser, ele vai ser um arbusto. Esse homem vai viver numa terra salgada, sozinho, porque a pessoa que vive em expectativa do outro, queridos, perceba, nós criamos mundos dentro de nós, nós criamos anseios, nós esperamos que as pessoas supram em nós sentimentos, através de palavras, através de presentes, através de atitudes, de reconhecimento. Nós esperamos do próximo o que muitas vezes o próximo não consegue dar, e nós nos enchemos desse lugar de aguardar e não ter, esperar e não conseguir, e nós nos apoiamos nisso, ao ponto de vivermos em um lugar de solidão, porque a pessoa que vive em expectativa e não supre as suas expectativas, ele se isola, ele faz cara feia, ele demonstra nas suas atitudes. Deus está nos chamando nesses dias, para que a gente possa entender o lugar que Ele colocou o nosso coração, e o lugar que Ele colocou o nosso coração, é o lugar de ser preenchido por Ele, de confiar nele, de saber que é Ele que supre todas as coisas. Não é que nós não devemos esperar do homem, nós devemos esperar da forma correta, e ao final dessa mensagem, eu vou mostrar a você qual é a forma correta. Nós vemos a Bíblia nos falando sobre várias expectativas frustradas. Nós vemos o general Naamã, alta patente no exército da Síria, adoece, tem uma lepra, busca, por conta do dinheiro que tinha, influência que exercia, ele busca então resposta para aquela enfermidade. Em muitos lugares não encontra, descobre que em Israel tem um profeta, e esse profeta é muito usado por Deus, então ele vai até esse lugar, então ele manda um recado, manda um servo dizendo: avisa que estou indo lá. Naamã era acostumado, quando chegava nos lugares, toda a pompa, toda a honra, e ele pensou: quando eu chegar lá, ele vai me receber na sua casa, ele vai abrir a sua sala, vai mandar os seus empregados prepararem um bolo quente, vai me servir com o mel da região, ele vai preparar para mim um chá muito gostoso, porque afinal de contas é muito tempo de viagem. Naamã chega na frente da casa do profeta, o profeta não apenas não preparou um bolo, o profeta sequer recebeu Naamã,
Pior, o profeta sequer abriu a porta para cumprimentar Naamã. Naamã ficou irritado, porque o profeta manda um servo, e quando o servo chega, diz: Naamã, o profeta não vai te receber, diz que você deve ir até o rio Jordão, para mergulhar no rio 7 vezes, escutou bem? Nem 5, nem 6, 7 vezes, e nessas 7 vezes, não pode ser no rio clarinho aqui do lado, é no rio Jordão, o rio sujo, o rio com lama. Expectativas que não foram supridas, expectativas de ser bem recebido e não ser, de ser honrado e não acontecer, de reconhecer o seu lugar, a sua posição e não ser. Nós geramos isso em nosso coração, irmãos. Nós geramos coisas e expectativas primeiro para com Deus, porque nós ouvimos histórias, nós ouvimos testemunhos, nós dizemos: Deus vai fazer desse jeito comigo, só que você não é Ele, você é você, e Deus vai agir com você diferente do que Ele age com a pessoa que está sentado do seu lado. Ele tem um caminho para você, Ele tem uma história para você, e nós geramos expectativas com Deus, e nos frustramos para com Deus, e muitas vezes o que Deus tem para nós é outra jornada, é outro caminho, é outra história, e nós não queremos muitas vezes entender que o outro era um mergulho na piscina, mas quanto a mim é mergulhar na lama, porque Deus faz comigo do jeito dele, e nós geramos expectativas, Deus tem que fazer assim, desse jeito, e nós então perdemos o tempo, a hora, e nós nos decepcionamos com pessoas, porque não nos honraram, não nos receberam, não me deram a honra devida, sequer olhou para mim, o jeito que me tratou, o jeito que falou comigo, porque nós geramos expectativas. E quando uma expectativa é quebrada, frustrada, causa no coração do homem uma dor, uma decepção. Queridos, quando Judas foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte orar ao Pai, e quando Judas foi escolhido por Jesus, Jesus não errou ao escolher Judas. Jesus tinha muitos discípulos que estavam caminhando com ele, e ele ora para ver quem seriam os 12, e Judas é escolhido. Ao ler os evangelhos você percebe Judas correspondendo a Jesus. Judas tinha certa expectativa. A expectativa de Judas era que aquele homem incrível, que realizava milagres, ressuscitava mortos, transformava água em vinho, aquele homem que ele experimentou milagres com ele de uma forma impressionante, assumiria o governo de Israel, tomaria Jerusalém, colocaria um exército em Jerusalém. E o que acontece é que Jesus começa a pregar dizendo: não é pela espada, quando baterem numa face dê a outra, o meu reino não é tomado com essa força humana, é tomado com uma força do céu, é através da oração e do jejum. Judas começa a se decepcionar com Jesus, porque uma expectativa que ele tinha não foi suprida, e a primeira coisa que ele faz, ao se decepcionar com Jesus, ele para de ouvir o que Jesus está falando. O começo da síndrome de Judas, que eu vou chamar nessa noite, a síndrome da expectativa não suprida, é que nós paramos de ouvir a mensagem, nós paramos de ouvir Deus, nós paramos de ouvir os profetas de Deus, e nós lideramos a nossa vida baseado na nossa própria experiência, e nós colocamos nossa expectativa nisso, e nós muitas vezes influenciamos outros, e nós queremos mostrar para os outros o erro daqueles que não suprem a nossa expectativa. Cuidado quando você começa a ouvir outro, falando de igreja, falando de gente. Cuidado, meus irmãos, porque na verdade é gente com a expectativa frustrada que ninguém vai conseguir suprir.
Ninguém. Mesmo que seja marido perfeito, mulher perfeita, pai perfeito, irmão perfeito, igreja perfeita, não vai conseguir suprir, porque não está o problema com o marido, com a esposa, com os filhos, com a igreja. O problema está no coração humano. E cuidado, discirna, perceba e confronte, porque uma expectativa mal suprida pode contaminar corações puros. Judas, primeiro, parou de ouvir. Segundo, começou a roubar. Porque é isso que uma pessoa com expectativas não supridas faz. Ele rouba sonhos. Ele rouba destino. Ele rouba mensagem. Ele rouba inocência. Ele rouba. Perceba alguém com expectativas não supridas. Ela está o tempo todo roubando a paz, roubando a alegria. O ambiente sempre é destrutivo, pesado, tóxico, porque ele é perito em roubar, até que o destino é trair. Ele não tem compromisso com a aliança, ele não tem compromisso com o cônjuge, não tem compromisso, ele só tem compromisso consigo mesmo e com a dor da sua alma. E ele chega no final e ele trai, ele machuca, ele fere, ele destrói, ele espizinha, ele humilha. Tudo por quê, meus irmãos? Porque o Messias não foi o que ele esperava. Só que no final da história, o Messias ressuscita. E esse com expectativas, porque é aquilo que a palavra de Deus diz: maldito é o homem que coloca o seu apoio em outro homem. Vai viver num lugar de infelicidade. Judas, o seu final é trágico e o de Jesus é glorioso. Nós precisamos eliminar do nosso coração as síndromes de Judas e se opor a isso, como Pedro fez. Pedro passou pelos mesmos desafios que esse apóstolo, mas ele seguiu outro caminho. Irmãos, quando nós não entendemos isso, nós olhamos para a gente que Deus colocou em nossa vida, e nós não damos mais o valor que elas têm. Por quê? Porque, como diz o texto bíblico, nunca vê nada de bom. Esse homem maldito, porque maldito é a ausência da bênção e a prisão de suas escolhas, não é apenas essa maldição aqui, que o texto está dizendo, não é uma influência maligna, é uma escolha humana que leva ele a um lugar árido. Esse homem maldito, ele acaba vivendo em solidão, e os seus olhos não veem a bondade, o que Deus está fazendo, sua linguagem é depreciativa. Por quê? Porque ele não foi suprido, e ele precisa demonstrar isso para alguém. Nós somos diferentes, nós aguardamos, esperamos de forma diferente. Veja os temperamentos, as personalidades. Tem gente que é mais agitada, tem gente que está super empolgada, tem gente que levanta rápido quando cai. Esse é um sanguíneo, uma pessoa alegre, alegria da festa. Você reconhece isso desde pequeno. Esses dias eu estava vendo os Volts aqui, eles estavam dançando, mas chegou uma menina, devia ter uns 11, 12 anos, ela já chegou pulando, dançando, e não sei o quê, e a mesma menina que estava do lado dela, da mesma idade, melhor dizendo, da mesma idade, a mesma música, estava fazendo assim. Eu olho para vocês, e eu percebo os temperamentos na hora do louvor. Na hora do louvor o sanguíneo está lá, eu canto um aleluia, ele está mexendo com os braços. Sabe como que o melancólico está? Ele está assim, eu canto um aleluia, batendo no peito bem devagar. Sabe como o fleumático está? O fleumático está assim, eu canto um aleluia,
E o colérico está assim, eu canto um lá, ele é forte. Nós percebemos a diferença. As pessoas agem diferente nos relacionamentos. Pessoas esperam de forma diferente. Mas pessoas reagem a expectativas de forma diferente. Quando uma expectativa tua não é suprida, que cara você faz? O sanguíneo, quando algo não supre as suas expectativas, ele na hora demonstra na cara, não gostei. O melancólico, ele abaixa a cabeça, fica triste por 2 segundos, já levanta, ele diz, vou seguir a vida. O fleumático, ele reage à expectativa do tipo, ninguém sabe se ele gostou ou não gostou, porque se ele gosta, ele está com aquela cara, se ele não gosta, ele está com a mesma cara. E o colérico, quando ele não tem uma expectativa suprida, todo mundo sabe, porque ele fala na cara. Ele diz, vai colher na mesma moeda. O sanguíneo não supriu agora, na outra hora ele já está abraçando porque ele esquece facilmente. O fleumático, que não teve cara nem assim nem assado, 10 anos depois, está guardando aquela coisa que não foi suprida de 10 anos atrás. Nós reagimos de forma diferente. Com que cara de pastel você reage? É uma prova do teu coração esse final de ano. Nós precisamos de gente. Nós precisamos abrir o coração com gente. Queridos, eu nunca vou pedir algo para vocês que eu mesmo não possa dar. Eu jamais vou fazer isso. A começar por uma oferta, um dízimo, eu nunca vou pedir algo para vocês que eu mesmo não possa dar. Eu não vou me frustrar com vocês. Mas eu nunca vou entrar na roupa que vocês prepararem para mim. Porque eu não vou conseguir suprir a expectativa de muitos de vocês. De pessoas que esperam que eu atenda essas pessoas, quando na verdade nós estamos treinando uma igreja que um cuida do outro, que um protege o outro, que um guarda o outro. Porque se eu fosse atender vocês no meu gabinete, alguns de vocês teriam que esperar 2 anos para receber nosso atendimento, pelo número de pessoas nessa igreja. Então eu não vou viver frustrado porque alguém chega e diz, eu não tenho tempo com o pastor, você tem mais de 300 líderes aqui para cuidar de você também, e vão cuidar melhor do que eu. E eu não vou mudar, porque algumas pessoas querem que eu entre na roupa que eles estão querendo que eu vista, mas você também não pode entrar na roupa que a liderança e o pastor espera de você. Porque eu posso ser um tirano, eu posso colocar um peso sobre a sua vida dizendo, você tem que fazer. Limites são importantes para expectativas serem coerentes. Queridos, quando nós entendemos isso, nós trazemos Deus para perto do nosso coração. Eu sei o que é lidar com expectativas não frustradas. Esse ano talvez eu tenha passado, e essa mensagem nasceu de fruto de experiência pessoal. Talvez um dos momentos mais difíceis da minha caminhada como pastor e como pai, e como na minha família, foi esse ano. Expectativas que precisei entregar ao Senhor, que foram duras de entregar. E eu tive que procurar gente. Eu amo meus pastores. Eles sabiam toda a minha jornada. Eles oraram comigo, eles jejuaram comigo. Mas eu e Naine precisamos de um momento em que nós precisávamos de pastores neutros para nos ajudar. E esse ano nós fomos procurar pastores que pudessem nos ajudar. Amigos queridos, que caminham conosco há muitos anos, que falam ao nosso coração. E ao sentar diante deles, coração quebrado, chorando diante deles, culpando sempre os outros,
Porque quando uma expectativa não é suprida, o outro é culpado. E ao chorar diante deles, eles com amor falaram: você percebeu que tudo está envolto de expectativa, que ninguém vai conseguir suprir do teu coração? Ninguém vai conseguir preencher isso. Ninguém. Não é uma expectativa negativa, é uma expectativa saudável, pura, honesta. Essa pessoa tem condição de suprir a tua expectativa? Tem, mas ela precisa? Não. Existem momentos que não são apenas expectativas erradas do nosso coração, que precisam morrer, que precisam ir para o altar. Às vezes expectativas extremamente positivas. E ao ouvir isso, eu tive que ir para uma jornada de oração, uma jornada de batalha espiritual, uma jornada de entrega do coração. Porque, queridos, todo ser humano tem necessidades básicas que precisam ser supridas. O homem precisa ser reconhecido, honrado, valorizado. A mulher precisa ser amada, respeitada, encorajada, apreciada. Filhos precisam de amor e de limite. Pais precisam de honra. Pastor precisa ser reconhecido. Ovelhas precisam ser respeitadas. Amigos precisam ser amados, valorizados, não usados. Todos nós temos necessidades que precisam ser supridas. E quando alguém não supre isso, ou você as entrega ou você morre com elas e vive nesse lugar árido. E eu me lembro na jornada de oração, 5:30 da manhã, jejum, sala de oração, choro, porque entregar expectativas que são verdadeiras talvez seja mais difícil do que entregar expectativas falsas. Gente, e foi duro. E nasceu uma das mensagens que eu preguei para vocês algumas semanas atrás, sobre Abraão conduzindo seu filho e colocando ele no altar. Eu tive que colocar minhas expectativas no altar. Foi fácil? Não foi. As pessoas podiam supri-las? Podiam. Mas elas não precisavam, porque era fruto de egoísmo do meu coração. A gente espera do marido, da esposa, de gente. Tem filho que está se afastando da igreja, porque o pai espera uma santidade, um estilo de vida, e não entende que ele é uma criança, um adolescente, um jovem, que está no processo. Tem gente que espera de casamento coisa que esse casamento nunca vai dar. Espera de relacionamentos que nunca vão acontecer. E quando você cura o teu coração, quando você preenche o teu coração com o Messias verdadeiro, você começa a ter expectativas no Senhor. Pastor, então quer dizer que eu não devo, pastor, esperar de gente? Claro que deve. Porque nós somos seres emocionais, criados pelo Deus Supremo, nutridos de expectativas honestas, saudáveis, que precisam ser supridas. Mas enquanto você não preenche todo o teu coração, escute isso, não é parte, não é o centro, é todo o teu coração com a presença de Deus, e você ocupa todos os seus lugares com a presença de Deus, você sempre vai colocar gente lá dentro que precisa suprir algo. Então a primeira jornada é: preencha com Deus, coloque Jesus de verdade, preencha realmente o coração com Deus. Segunda coisa, explique o que você espera. Eu não entendo que gente tenha que adivinhar, porque tem pessoas que chegam e dizem assim: eu nunca pensei que você esperava isso de mim. Eu nunca pensei que você estava esperando que eu fosse esse tipo de pessoa.
Fala, explique, diga o que você espera. Vocês estão juntos. Se as brigas são por expectativas não supridas, então brigue para explicar o que você espera, e a pessoa vai poder ter o direito de dizer: eu não consigo te dar isso. Eu gostaria de ter tempo para falar sobre o encontro de Jesus com Lázaro. Eu queria ter tempo para explicar para vocês a expectativa de Marta e Maria, ao mandar um mensageiro dizer: Jesus, aquele a quem tu amas, morreu. E elas não esperam outra coisa a não ser Jesus chegando na casa. E Jesus não vai, não pelo menos no começo. Jesus não vai. A palavra, no entanto, Jesus demora 4 dias para chegar lá. A gente fica frustrado quando a coisa não acontece no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Queridos, às vezes a gente vai embora, desiste de lugares e pessoas, e às vezes a gente enche o coração de marcas e mágoas. Toda expectativa não suprida vai fazer você habitar nesse lugar que não vê e de solidão. Quando você conversa, quando você fala, quando você explica: pai, eu espero isso de você. Mãe, eu espero isso de você. Filhos, eu espero isso de vocês. Marido, esposa, eu espero isso de vocês. Pastor, eu espero isso de você. Não vou conseguir te dar. Marido, eu não vou conseguir dar, mulher, para você isso. Então você entra em acordo, porque é uma aliança. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, gente, e você não vai suprir o vazio do coração dessa pessoa. Então, meu amigo, vai se tratar. Diante da presença de Deus, vai se tratar. Porque você pode estar destruindo gente top que está perto de você. Eu brinquei nos 3 cultos, não sei se tem clima para isso. Às vezes não tem. Eu disse: gente, apesar de ser um marido maravilhoso, incrível, um senhor top para Naine, ainda assim não consigo suprir as expectativas do coração dela, porque ninguém vai suprir todas as suas expectativas. Ninguém. Então, desfrute dessa pessoa que está do seu lado. Desfrute, seja mais leve, seja mais relax. Porque, gente, final de ano está chegando, e viver com gente com cara de pastel não dá. Não dá. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, você é uma árvore de folhas verdes, meu querido. Você é uma árvore de folhas verdes. Vamos nos colocar em pé, amém?